Oi, oi, gente. Vamos chegando. Será que todo mundo me escuta? A gente vai começar em breve a nossa live. Toda arte é política. Vamos dar um tempinho para as pessoas irem chegando. Oi. Gente, hoje é um dia super especial, na verdade. A gente vai ter uma convidada que vai falar sobre um assunto mega importante que muitas vezes a gente passa batido sobre isso. Então, se acheguem aí para a gente começar o nosso bate-papo. Esse quadro, na verdade, é um quadro novo do SATED PR. A gente teve o primeiro quadro com Lu Wolf entrevistando o Silvestre Neto. Foi muito legal. Quem quiser depois procura ali nos ao vivos, que foi um bate-papo super mara. E hoje a gente tem uma convidada super especial. Eu vou começar falando um pouquinho sobre ela, um pouquinho sobre mim, e aí já convido para ela também se apresentar. Então vamos lá. Primeiro, meu nome é Hanna Mosqueta, eu sou atriz, produtora cultural, sou coordenadora de teatro de rua no SATED Paraná, trabalho com arte pública, principalmente com teatro de rua, e é isso. E vamos para a Ana. Deixa eu achar aqui, gente, na minha cola. Vamos lá. Ana Raggio é graduada em Direito, especialista em Direitos Constitucionais e em Gestão Pública. É defensora de direitos humanos, cofundadora do Bloco de Pré-Carnaval de Curitiba, Saí do Armário e Me Dei Bem. Aluna do segundo semestre do Pé no Palco. Ana, por favor, se achegue. Deixa eu... Oi, Tudo bem, Cria? Como é que você tá? tudo bem? E você? Tô bem também. Antes da gente começar com você já falando sobre, seria legal a gente fazer uma leitura visual para se, caso alguém esteja só nos escutando e não nos vendo. Então, vou começar. Eu sou uma mulher parda, tenho a pele não retinta, mas também não é uma pele branca. Eu tô com o cabelo solto, tenho o cabelo cacheado, um pouco abaixo do ombro. Tô com camiseta branca, um colar de bolinhas prateadas, um brinquinho também bem discreto prateado. E tô com um fundo branco, uma parede branca, uma cadeirinha preta aparecendo. Eu falo muito mexendo as minhas mãos, então vai aparecer sempre uma mão com unhas vermelhas e um anelzinho também prateado. Legal. Eu sou uma mulher cisgênera, branca. Eu tenho cabelos curtos, de um jeitinho meio de menino nesse mundo que a gente vive. Um cabelinho meio de Argentina também, porque eu tenho mullets. Eu uso óculos de aro preto. Eu tô com o tô um brinco que é uma pedrinha branca, tô de camiseta branca. O fundo da onde eu tô falando é um fundo branco, mas aparece uma portinha daquelas de vermelhas onde tem o acesso a um hidrante. Acho que fora isso, cabelo castanho, castanho escuro e tô de lápis verde nos olhos, em cima dos olhos. Eu não falo com as mãos, eu só me mexo bastante. Ixi, para mim deu uma travadinha agora. Será que fui eu? Não, para mim Eu tô travou. te ouvindo bem. Tá me Ai, ouvindo gente, aí? deve... Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Agora acho que tá voltandinho. Tá.
Vamos ver. Ana, me conte, quem é você? Como é que você chegou até onde você está hoje? Quem é Ana Rádio? Ih, agora travou de vez. Voltou, tá ótimo agora. Beleza. É, bom, eu tive o privilégio de nascer numa família de classe média, com pais servidores públicos, minha mãe é socióloga, então sempre me ensinou as diferenças do mundo. Meu pai, funcionário público, também foi muitos anos gestor de políticas de saúde, então sempre um lutador pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, então sempre com esse entendimento de acesso a direitos a todas as pessoas. E aí de tanto ouvir a minha mãe falar dos problemas do mundo, eu resolvi fazer direito, para ver se eu conseguia resolver um pouco deles. E aí, nessa estrada do curso do direito, o carnaval de rua sempre foi. Eu curtia mais nova o Garibaldi e Sassis, tive irmãos que faziam circo, que faziam teatro e tal. E aí, uma hora, eu comecei a me interessar pelo maracatu, então fiz parte de um grupo de maracatu daqui de Curitiba, que era o Estrela do Sul. Aí, depois, comecei, então, a participar de alguns blocos de pré-carnaval. Antes disso, eu junto com alguns amigos e com o companheiro da época, a gente fundou o Batucanabes, que era o bloco de, o bloco de percussão da Marcha da Maconha de Curitiba. Aí depois, junto com várias amigas, amigos, amigas, a gente fundou o Saí do Armário e Me Dei Bem como um bloco de pré-carnaval para pautar o espaço das pessoas LGBTI+, no carnaval, no pré-carnaval de Curitiba. E aí fui virando artista aí nessa brincadeira de rua que foi ficando cada vez mais séria e cada vez mais importante. E aí, durante a pandemia, eu resolvi me aventurar nas aulas de teatro do Pé no Palco, aulas virtuais, e me apaixonei completamente, e daí agora estou querendo estar cada vez mais próxima aí da arte e dessas expressões culturais do teatro, da música, nesse sentido. Massa. E Ana, a gente te convidou, inclusive, né, para fazer essa live, justamente para comemorar que no dia 12 de agosto é o Dia dos Direitos Humanos, né? E aí eu queria te perguntar, assim, o que é isso, sabe? Sobre o que a gente está falando quando a gente fala de direitos humanos. Porque se fala muito sobre isso, mas às vezes a gente tem um entendimento ou simplista ou meio borrado, né, de o que é direitos humanos. Então, a gente tem um histórico aí, né, de várias legislações que tentaram garantir direitos para todas as pessoas, em igualdade. Então, a gente passou muito tempo da história da humanidade, dessa história moderna, né, dessa história europeia que nos é contada, majoritária, tendo muitas regras que diferenciavam pessoas. Então, regras que valiam para uma casta, não valiam para outra e tal. E aí, com o passar do tempo, foi se criando uma ideia de um direito único para todos os seres humanos. Todos os seres humanos têm os mesmos direitos. E aí, principalmente ali, quando a gente teve o Holocausto, né, um fascismo muito forte com a época do nazismo, a morte de muitos judeus, mas também de muitas comunidades tradicionais, pessoas LGBT, pessoas negras, pessoas com deficiência extremamente perseguidas. A comunidade internacional se juntou para dizer assim, não, agora a gente vai ter um direito mínimo para todas as pessoas, independente de como elas são. Então, todo mundo, quando a gente fala em direitos humanos, a gente está falando de direitos que são garantidos a todas as pessoas. O direito à vida, o direito à dignidade, o direito a você se alimentar, a você ter acesso à educação, saúde, escola,
né? Acesso à moradia, acesso a uma vida digna, né? E aí, só que a gente tem um problema, porque a gente sabe que a sociedade em que a gente vive é feita para um tipo de pessoas, né? Então a gente sabe que o mundo que a gente vive é feito especialmente para homens brancos, heterossexuais, cisgênero, é, cristãos, né? E aí todo mundo que sai dessa regra, né, de classe média ou ricos, então todo mundo que sai dessa regra acaba tendo muita dificuldade de exercer seus direitos. E aí por isso a gente acaba trabalhando em direitos humanos muito mais os direitos de grupos específicos do que esses direitos para todo mundo, porque a maioria das pessoas vão conseguir acessar, mas vai. Mentira. Via de regra, as pessoas vão conseguir acessar, mas determinados grupos sociais não. Então, o primeiro grupo social que a gente apontaria é uma questão de classe. Né? Então, pessoas pobres ou pessoas empobrecidas não vão ter acesso a direitos que nem pessoas ricas ou de classe média. Aí você vai pegar a questão de raça, cor. Então, né, pessoas negras com muito mais dificuldade, as comunidades tradicionais, os indígenas, pessoas com deficiência, mulheres, pessoas LGBTI+, pessoas idosas, todas essas vão entrando em grupos que a gente percebe que se não tiver ali uma forcinha a mais, não tem exercício de direitos. E aí a gente pode até botar os artistas, né, principalmente no contexto atual, os artistas de rua também, em especial, como um grupo aí que tem essa dificuldade de exercício de direitos, né, percebendo essas interseccionalidades, né, então um artista negro que faz arte de rua, que tem uma deficiência e é uma pessoa trans, vai ter muito mais dificuldade, né, do que um artista branco, cis, hétero, classe média, né, que mora num centro urbano, por exemplo. E, inclusive, né, o acesso à arte e cultura também é um direito, né? Na Constituição é o artigo 215 e 216. E a gente tem aqui o Sistema Nacional de Cultura, né? Que inclusive a gestão de SATED, assim, tem levado isso como uma das bandeiras. E como que fica essa relação do acesso à cultura quando a gente pensa direitos humanos? Primeiro porque a gente acaba tendo uma visão, né, muito elitizada do que é cultura, né? A gente fica achando que Ixi, cultura... deu uma tadinha. A gente tá te ouvindo bem picado. Tá, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Eu tô te ouvindo, vendo. O áudio tá ótimo. Ixi, Ana, piorou agora. Ai, Tá, desculpa te cortar, que daí tá imagina. difícil de entender. Calma, eu vou tentar mais um pouco aqui. Gente, para quem tá entrando agora, a gente tá só resolvendo um problema técnico e a gente já segue o nosso papo com a Ana sobre direitos humanos e arte. Ixi, ela caiu. Bom, vamos esperar
ela chegar. Então, hoje a gente está fazendo essa live que faz parte de um quadro que chama Toda Arte é Política. Aí a Ana está entrando de volta. Aê! E voltou. Sim. Rolou? Tá rolando. Beleza. Bom, então a gente sempre tem essa perspectiva elitista do que é arte, né? A arte como a arte do museu, a arte do palco, a arte da música clássica, né? E quando na verdade tudo é cultura, né? Tudo o que a gente faz na nossa sociedade, nossa forma de se vestir, de falar, tudo isso é cultura, né? Só que existem esse olhar elitizado faz com que esse tipo de cultura elitizada tenha mais verba, né? Mais acesso, mais possibilidade de se expressar, enquanto que as outras manifestações culturais acabam sofrendo ou uma precarização ou até uma criminalização, né? Uma impossibilidade de exercer, né? E, por outro lado, a gente vai ter a falta de possibilidade de acesso das pessoas, né? Então, um trabalhador que precisa estar preocupado com o que ele vai jantar não tem tempo para ir curtir uma peça de teatro, mesmo que ela seja de graça, né? Aonde estão localizados os equipamentos culturais que as pessoas vão, né? Que tipo de cultura é permitido se fazer na rua, qual tipo não é permitido, né? Então, tudo isso acaba sendo cerceado na mesma medida em que são cerceados aqueles grupos que precisam da atenção dos direitos humanos, né? Então, a população negra vai ter muito mais dificuldade, a comunidade tradicional vai ter muito mais dificuldade, e então essa luta por direitos humanos tem que estar mesmo em conjunto, pensando não só nos acessos a direitos, né? Acho que a pandemia nos mostrou muito bem que a gente não sobrevive sem arte, né? A gente precisa de arte para passar o nosso tempo, para aproveitar a vida, né? Para ter uma vida de qualidade. Então, a gente acaba esquecendo, muitas vezes, quando a gente fala de garantia de direitos, do direito à felicidade, do direito ao lazer, do direito, né, a ter a sua cultura respeitada e aproveitar dela, né? Então, acho bem importante. E aí é muito legal, Ana, isso que você fala, né? Eu, por exemplo, falo de um lugar de uma artista de rua em Curitiba, né? Que é uma cidade que vem vindo com muitos retrocessos, né? Em relação à arte de rua, à arte pública. E aí fico pensando assim, qual a importância da gente juntar, pensar a arte e os direitos humanos como um trabalho único, sabe? É possível isso? É possível a gente chegar de outras maneiras nas pessoas a partir disso? Eu, por exemplo, comecei a trabalhar com rua por acreditar que era um lugar mais democrático de fala e porque eu queria falar com essas pessoas que talvez não entrassem em um teatro, em um estúdio, em seja lá o que for, né, numa sala de cinema, muitas vezes. Então, foi por um interesse de falar com pessoas outras, de falar com todo mundo, né? E aí, aqui até o Marcelo falou, né, da função social da arte. E aí eu queria saber, assim, como que você pensa unir esses universos que já são, né, tão próximos, já é a mesma coisa até, e qual que é a tua experiência nesse lugar também? Desculpa, uma pessoa entrou aqui, mas eu te ouvi. Eu acho que assim, a arte tem um poder incrível de mostrar realidades para as pessoas, né? Que eu acho que, na minha opinião, é bem isso que você falou, assim, a rua permite mostrar para as pessoas uma realidade que não é a delas e fazer elas entenderem uma realidade que não é a delas. Então,
Para mim, essa caminhada de arte e direitos humanos é muito importante para que a gente consiga entender o ponto de vista de outra pessoa que não é o nosso, né? Então, como entender eu como uma mulher branca, qual é a realidade de uma mulher negra, né? Eu posso ouvir mulheres negras falarem, mas eu também posso assistir um filme, né, que conta a realidade de uma mulher negra. Eu posso ler um livro que conta a realidade de uma mulher negra, né? Eu posso ver uma peça, uma intervenção artística na rua. Isso vai me ensinar o que é essa perspectiva dessa mulher de um jeito único, né? Que a produção acadêmica sobre isso não vai me trazer os sentimentos, né? As dores que essa pessoa vive. Então, eu entendo que a arte e os direitos humanos precisam caminhar juntas, porque a arte é capaz de mostrar a realidade para as pessoas e fazer elas entenderem para que são os direitos humanos e por que determinados grupos precisam de maior ou menor atenção, né? Então, acho que essa ideia do pensar o acesso das pessoas a isso é muito importante, né? Então, de fato, a arte de rua é muito importante porque a gente tem que pensar que a imensa maioria da população não acessa os equipamentos culturais, como o teatro, como o museu, né? Então, a rua acaba, sim, sendo um espaço extremamente democrático e gratuito, né, para as pessoas estarem ali e curtirem aquele espaço. E aí você tem uma vivência com carnaval também, né? Conta um pouco, assim, de como que é isso, porque acho que em Curitiba tem um movimento muito legal de ter muitos blocos, né? Principalmente no pré-carnaval, e parece que isso, claro que com a pandemia tudo parou, né? Mas vem crescendo, né, esse universo, assim. Como que funciona tudo isso? Então, a gente teve o grande exemplo, né, Itaércio Rocha e o bloco de pré-carnaval e carnaval Garibaldi e Sassis, que criou essa cultura em Curitiba de bloco de pré-carnaval. Não estou falando de carnaval, porque as escolas existem em Curitiba também, os blocos têm outras coisas, né, mas falando do pré-carnaval, o Garibaldi e Sassis criou essa cultura, né, de ocupar a rua, e a gente tinha esse olhar, mas era sempre o Garibaldi. E aí, em determinado momento, o Garibaldi deixa de ocupar o Largo da Ordem e passa a ocupar a Marechal, né, por um pedido da Prefeitura de Curitiba. Nesse movimento, acabou se criando outros blocos. Inicialmente foi o Desafinados e Daí, que foi um momento ali de certa cisão do grupo do Garibaldi mesmo, mas junto a isso foram surgindo outros blocos. Então eu até fiz parte um tempo do Desafinados e Daí, eu não sabia tocar, então era ótimo, porque eu estava aprendendo a tocar, estava tudo errado, então eu era a própria desafinada no meio da rua. Eu estava morrendo de vergonha, eles falavam, não, tá tudo bem, tem tudo a ver com o bloco, continua. Aí a gente já tinha também um bloco que era de carnaval, daí que era o Urso do Seu Lourenço, que saía ali perto do Parque São Lourenço. Mas daí foi se fazendo um movimento super interessante de criação de blocos dentro quase dessa pauta dos direitos humanos. Porque daí as pessoas LGBTI+, perceberam que, pô, a gente tem um baita de um representante da comunidade, que é o Itaércio Rocha, como, né, uma baita liderança nesse âmbito, mas a gente não está falando explicitamente de LGBT, a gente não está defendendo essa causa, a gente não está falando desse lugar do Itaércio, né, para que a gente possa enaltecer essa causa. E aí a galera se juntou e falou, não, a gente quer visibilidade, a gente quer protagonismo para pessoas LGBTI, a gente quer que isso ocupe a rua. Afinal, o carnaval tem
toda essa brincadeira sobre sexualidade, toda essa coisa, mas não tinha esse lugar explícito. Então a gente falou, não, vamos criar esse bloco. E aí foram aparecendo outros blocos, como o Pretinhosidade, né? Então a pauta do povo negro, que afinal de contas é quem inicia a ideia de carnaval, né? É cultura negra que a gente está falando, né? Cultura afro-brasileira que a gente está falando. Aí tem o bloco Ela Pode, Ela Vai, que então muitas mulheres, mas a gente sempre tinha que ouvir um macho tentando explicar para a gente como é que toca, como é que puxa, como é que canta, né? Então não sai para lá. Então foi sempre foi surgindo cada vez mais blocos dessa ideia. Daí tem outros, como Caiu no Cavalo Babão, tem o bloco de Epífanos, tem o bloco dos artistas, né? Tem que eu não consegui, porque ele saiu no mesmo dia e horário que eu saí do armário e me dei bem em 2019, daí eu perdi, ou 2020 eu perdi. É o bloco Bismarck, que o Fernando Marés até que começou com todo esse movimento. E aí é muito louco, assim, porque acho que tem isso que você fala da identidade é muito importante, né? Da gente se sentir no lugar de eu preciso desse protagonismo, né? Vocês também precisam entender que essa classe existe, que esse povo existe, que essa pauta existe, né? E precisa ser falado sobre. E aí, inclusive, esse bloco, né, de artistas e técnicos tinha como técnicas, né? Tinha como ponto de partida o Café do Teatro, que também é um lugar que fechou durante essa pandemia, né? E aí, assim, a gente tá na espera de que alguém milagrosamente compre e abra de novo um Café do Teatro. Mas, sim, por favor, alguém que esteja ouvindo a nossa live possa comprar um café. Mas você sente, assim, que durante essa pandemia também a gente perdeu espaço? Porque tanto espaço físico, né, como aconteceu com o Café do Teatro, e tantos outros grupos, né? A gente tem o Circo Rodado, por exemplo, que é uma trupe de palhaçaria aqui de Curitiba que tinha um espaço e fechou esse espaço durante a pandemia, mas para além de espaços físicos também, espaços... Enfim, você acha que a gente perdeu espaço? Com certeza, né? Eu acho que a arte depende, na maioria das vezes, de um aglomero de pessoas, né? Um aglomero, a forma como a gente está acostumado a vivenciar ou a fazer a arte é uma arte presencial, né? E a presença no aglomero mesmo, né? Os blocos de pré-carnaval, os shows de, né, cantores, cantoras, o teatro, né, fazer cinema, então, né, você pode até ser um pintor que pinta sozinho, uma pintora que pinta sozinha, mas daí na hora de expor a sua arte você vai precisar de um aglomero, né? Então, eu acho que o fato da gente estar impedida de fazer aglomeração de pessoas é uma dificuldade muito grande em geral. E isso já é uma primeira perda de espaço, né? Fora isso, a gente daí não teve políticas de incentivo específicas, né? Porque a gente ganhou um espaço novo, em alguma medida, que é esse espaço da internet, que é uma... Travou de novo. Vamos ver se a Ana volta. Tá me ouvindo? Agora sim. Tá. Bom, então, né, o fato de não poder fazer o aglomero já é um problema. E aí a falta de uma política específica, né, de incentivo a artistas, né, então de dizer assim, olha, nesse momento vocês não estão podendo mais se reunir presencialmente, mas a gente quer pagar vocês para fazer produção, ou a gente quer, né, fazer, porque a gente ganhou esse espaço aqui, que é o espaço da internet. Ele já era utilizado, mas ele era subutilizado, né, ele ainda era pouco
a gente não sabia usar direito, a gente não tinha adesão e tal. Mas, mais uma vez, né, daí para fazer um uso de qualidade desse espaço aqui, a gente precisa de um investimento tecnológico que não são todas as pessoas que podem fazer. Então, você acaba por não fazer uma política, estabelecer uma política de manutenção das coisas como estão. Então, você faz com que a Ivete Sangalo, com milhares de patrocínios, consiga fazer uma live de super qualidade, de pijama da sala da casa dela, da cozinha da casa dela, né? Enquanto artistas que antes trabalhavam na rua, né, como você mesmo, outros artistas de rua que precisavam desse espaço, as pessoas não conseguirem mais, né? E daí o fechamento, né? Aí chega ao extremo de pessoas que precisam fechar espaços culturais, como o Café do Teatro, como bares mesmo, em que, né, tinha uma apresentação ao vivo ali. Então, é uma perda muito grande mesmo que a gente vem enfrentando em decorrência da pandemia e o quanto a gente tem percebido e sentido isso, né? O quanto a gente comenta entre nós a saudade de um aglomero de pessoas, a saudade de ir num show, a saudade de ir num festival, né? A saudade de puxar um bloco na rua, de fazer uma roda de coco. Então, todas essas manifestações que antes para a gente eram tão comuns e tão simples, acabam não tendo um outro espaço, né? E sem um investimento específico fica ainda mais difícil, né? E pior do que a falta de investimento ainda foi, né, em alguns momentos da pandemia, o que a gente foi percebendo como uma falta de planejamento mesmo, né? Então, avisa na sexta-feira que no sábado não vai poder abrir. Tá, mas e a comida que eu comprei para servir no sábado? O que eu faço com ela, né? E o pessoal que eu contratei já, e toda a organização da minha vida feita em cima disso, né? Aquele artista que ia cantar, o que eu vou fazer com isso, né? Aquela artista que ia cantar. Então, acho que a gente teve vários problemas no enfrentamento à pandemia que colocaram os e as artistas em ainda uma maior situação de vulnerabilidade. Já era uma situação de vulnerabilidade, já era difícil para artistas, né? A gente tem a arte como uma profissão há pouquíssimo tempo, o reconhecimento já era pouco, né? A gente sempre brinca entre os amigos, artista, profissional, nada a ver, artista é tudo vagal, não faz nada, né? Que é essa ideia que as pessoas carregam, quando na verdade é uma pessoa que está sempre trabalhando, né? Está sempre num processo. A criatividade tem que ser submetida ao sistema capitalista de produção o tempo todo, então o espaço da pandemia com certeza piorou ainda mais essa situação de vulnerabilidade e colocou a necessidade de um olhar dos artistas, das artistas como um grupo que os direitos humanos precisam ter um olhar específico mesmo, para que a gente possa garantir a continuidade disso. Afinal de contas, é a arte que vai não só salvar a nossa cabeça quando a gente está pirando, mas, né, que vai dar aquele alívio do lazer, mas também é na arte que a gente reproduz a nossa cultura, é na arte que a gente reproduz o conhecimento da nossa história, da nossa vida. Então, a importância da manutenção disso, né? E sem contar que são pessoas que dependem desse espaço, que dependem dessa grana, então é extremamente importante a gente ter um olhar mais específico, assim, né? E é muito, muito legal, assim, te ouvir falar, porque eu sinto que a gente, de uma forma geral, as pessoas romantizam um pouco a pandemia, né? Rola ai, nossa, olha só, graças à pandemia agora a gente consegue fazer videochamadas e fazer oficinas com gente que é do outro lado do Brasil, juntar pessoas de não sei o que lá, e que de fato é massa, mas é um recorte de um privilégio gigantesco, né? De quem tem um aparelho, de quem tem internet em casa que funciona bem, de quem tem esses contatos, né? Então eu sinto que a gente romantiza um pouco. Até eu participei de um documentário na sexta-feira que falaram assim: e você se reinventou durante a pandemia?
E assim, gente, reinventar, né? Fiquei pensando, assim, demorei até para responder, porque o que a gente tem que reinventar, sabe? É tipo, eu tenho que virar uma pessoa super tecnológica, eu não sou essa pessoa, eu tô com o guia aqui para abrir a live, porque eu não sabia abrir uma live no Instagram, né? Então, fico pensando que eu ainda tive o privilégio de estudar, tenho o privilégio de pessoas que estudam outras áreas que podem me auxiliar, mas a gente esquece que tem uma grande parcela que não tem isso, né? Que não tem escolha, que não tem muita opção. E aí a gente sente muito esse desamparo, né? Por exemplo, o Estado que está fazendo uma bolsa qualificação, que a gente tem que assistir aulas, né? Num plano assim ideal, é massa, sabe? É dar um curso de produção para pessoas que não sabem produção. Massa. Só que a partir do momento que todo mundo tem que fazer isso online, com uma carga horária específica, a gente já exclui, né, uma grande parcela. E aí eu fico pensando assim, será que tem solução, Ana? Você tem, tipo, nesse período, principalmente de pandemia, que, claro, as vacinas estão avançando, mas parece que ainda está um pouco longe, né, de terminar. A gente tem um semestre pela frente. O que fazer? O que fazer com artistas de rua, por exemplo, que não tem a possibilidade de se reinventar em um lugar, um espaço virtual, ou que não estão conseguindo ir para a rua, primeiro pela pandemia, segundo porque, né, a gente está falando de um contexto curitibano que sarcia mesmo a possibilidade de estar na rua, que cada vez coloca mais burocracia para o artista. Você acha que tem, assim, uma saída? Olha, queria eu te dizer, calma aí, tá aqui, ó. Mas, de fato, é uma dificuldade muito grande, assim, pensar que caminhos e até mesmo de um olhar do âmbito do poder público mesmo, a gente fica... É uma vivência, né? Eu trabalho no governo do estado do Paraná, trabalho com políticas de direitos humanos, e a gente fica com dificuldades de mesmo encontrar meios atualmente de fazer isso se reinventar também, né? Como auxiliar as pessoas? Ah, gente, vamos fazer uma bolsa sem condições, mas e daí quem são essas pessoas, né? Onde estão? Então, a gente tem uma fragilidade no Estado brasileiro em geral ainda, né? Como uma consequência da história do nosso país, de um país relegado a viver um papel de terceiro mundo, né, de um país que vende commodities e não tecnologia, né, a gente acaba tendo um Estado que funciona nessa mesma lógica, de um Estado que não tem dados, não tem informações, não tem planejamento qualificado, né, então é uma dificuldade muito grande mesmo, por que caminhos ir, né, e como reinventar tudo isso que precisa ser reinventado para garantir a vida digna das pessoas mesmo num período em que elas estão mais do que nunca precisando do apoio de uma instituição pública, né? Então, de fato, eu não sei te dizer que caminho, é uma coisa que é assustadora. Eu tenho amigos e amigas que, né, que vivenciam essa situação, tem muitos amigos artistas, muitas amigas artistas, e que estão aí sem ter como sobreviver, sem ter grana, sem, né, tinha gente que estava aí deslanchando, estava crescendo, foi morar em São Paulo, porque agora vai, e daí chegou em São Paulo, fechou tudo e não foi para lugar nenhum, e daí agora está lá com aluguel, contrato de 1 ano em São Paulo, e daí o que eu vou fazer da minha vida, né? Agora esse 1 ano já até passou, mas viveu esse 1 ano, do que eu faço? Então, de fato, assim, e é bem assustador, né, Hannah, a gente não ter um conhecimento de como, porque a gente tem 1/4 da população brasileira com as 2 doses de vacina,
e uma população bem maior, mais do que 50%, com pelo menos uma dose. Então, a gente vai terminar, de fato, provavelmente em dezembro ali, a vacinação das pessoas, né? E aí, só que a gente sabe, né, a gente já tem lá a variante Delta, que a vacina não funciona tão bem. Como é que vai ser? Será que quando a gente terminar essa vacinação, a gente vai, de fato, abrir a porteira e falar, vai, galera, todo mundo para a rua de novo? Não, né? A gente não sabe como que vai ser isso, assim. Então, é bem difícil não saber nem como se planejar por não saber como vai ser, né? Eu acho assustador mesmo, assim, tentar olhar para isso, e é algo que, enfim, que eu infelizmente nem... Eu podia dizer que o quanto eu sinto muito por tudo isso, mas seria piegas e não teria efeito nenhum. Mas isso é muito importante, assim, né? Porque a gente cada vez vê mais notícias de que ano que vem o carnaval vai durar 40 dias, sabe? De que as coisas vão voltar, né? Festivais de teatro, por exemplo, já estão se reprogramando para o ano que vem, já que está parado todo esse tempo, né? Adiando, já marcou data, tipo, abril de 2022 vai rolar e tal. E aí acaba criando uma expectativa na gente, mas que assim, eu particularmente sou meio pessimista, e porque a gente está assim desde os primeiros 15 dias, né, do ano passado, de criar uma expectativa e não rolar. E aí eu fico pensando também que a gente está em um governo de modo geral e com pessoas de um modo geral que ainda são negacionistas, né? Que ainda não compreenderam que às vezes é melhor a gente pensar daqui 6 meses, né? E não pensar como que vai ser o carnaval do ano que vem, que a gente ainda nem vacinou todo mundo, sabe? Foca em vacinar todo mundo. E e aí eu queria perguntar para você, você trabalha com essa área já faz um tempo, né? Você estuda isso há um tempo, você vem de uma família que pensa direitos humanos, tipo, né, desde que você nasceu. E como que você vê, assim, esse nosso lugar em um governo reacionário, vamos dizer assim? Você acha que a cultura e os direitos humanos, a gente sabe que a cultura é a primeira a ser ceifada, né, das coisas. Inclusive artes cênicas, por exemplo, né, teatro, dança, nananana, meio que caiu da lista lá da antiga Rouanet, né, da lei de incentivo, entrou arte sacra, por exemplo. Acho que tem muito a ver com o que você disse lá no início, né, de para quem é feito a sociedade, né? E Sim. você percebe algum movimento reacionário para os direitos humanos e para a cultura? Nossa, super, né? Teve uma. A gente tem um cenário político nacional de negação não só da vacina, como da necessidade de direitos humanos e da necessidade de incentivos de políticas culturais, né? Ambos são vertentes, tanto os direitos humanos como a arte são expressões humanas, aí vamos chamar, extremamente potentes e revolucionárias em alguma medida, né? E daí, revolução seja para que lado for, né? Revolução pode ser para muitas coisas, né? Não necessariamente uma ideia de evolução positiva, né, do mundo, mas revolucionária mesmo, em que é capaz de transformar realidades, de transformar mentes, de transformar ideias. Então, quando você corta o acesso à arte, a possibilidade de produções culturais, de divulgação de determinados tipos de arte, você está exatamente evitando que esse tipo de manifestação atinja seu objetivo de mudança de pensamentos mesmo, assim, né? Então, né, como o Marcelo trouxe lá da função social da arte, a partir do momento em que você, né, não está só fazendo uma arte que reproduz a vida como ela é, e sim uma arte que quer propor uma reflexão, propor um novo olhar, propor uma mudança estrutural,
você tem, cortar isso significa a manutenção do estado de coisas, né? E a mesma coisa com os direitos humanos, a partir do momento que você, como eu falei, direitos humanos é direito para todo mundo, né? É, a gente quer que todo mundo tenha acesso em igualdade, né, de condições a tudo. Só que alguns grupos vão ter mais dificuldade. Quando você afasta as políticas de direitos humanos, você está exatamente mantendo quem já tem acesso ter acesso. Você não vai conseguir acabar com os direitos humanos porque vão ter pessoas que vão continuar tendo acesso aos direitos, mas você vai manter o estado de coisas que sempre existiu, de que só algumas pessoas acessam. Então, né, trabalhar essas duas coisas, elas andam juntas mesmo, e não à toa a gente tem um cenário político nacional que faz um enfrentamento a essas duas coisas. Não tem coisas que caminham, tem coisas que andam, tem coisas ainda em funcionamento, mas a gente, né, tem falado de resistência e não mais de avanço, né, de segurar retrocesso, de garantir avanços, assim. Então, vejo que a gente precisa continuar, de alguma forma, renovando a nossa esperança, a nossa capacidade emocional de se manter bem e vivo, para que a gente consiga cumprir com essa função, né, de construir novos caminhos, assim, né, como infelizmente ainda eu queria ter uma resposta, né, mas a gente não tem. Agora, de fato duas coisas que caminham juntas mesmo, e não à toa elas são tão enfrentadas no cenário atual. E é engraçado, assim, né? Porque eu sinto que cada vez mais a gente consegue falar sobre diversos temas, né? Temas sensíveis, tipo religião, moral, sexualidade, e ao mesmo tempo a gente vem com um enfrentamento sobre essas questões absurdamente forte, né? Tá cada vez sufocando mais, ao mesmo tempo que se fala mais, né? Sim. Eu acho interessante que quando a gente tem gente que trabalha com a ideia de que a humanidade vive em movimentos pendulares ou movimentos de espiral, né? Então você vai e volta, né? Então a ideia do movimento pendular é como uma onda, né? A onda vem, primeiro ela cai na praia, ela toma a areia, de repente ela vai embora para se formar de novo e aí quebrar de novo na praia, né? O pêndulo ele vai e volta, né? E a ideia do circular lá, do espiral, seria de que a gente sempre passa pelos mesmos lugares de novo, né, pelo fascismo ou pela democracia, vamos chamar assim, mas você tem alguma diferença desses lugares. Então, é interessante, assim, eu lembro de um dia estar sentada na São Francisco, na rua São Francisco, e reparar na diferença das pessoas, né? Então, eu lembro quando eu comecei a namorar uma menina pela primeira vez, eu mentia para as pessoas, eu não contava, né, que eu namorava uma mulher. Quando eu lembro, né, de amigas negras com o cabelo alisado e de não se reconhecerem enquanto mulheres negras por terem a pele clara e do quanto isso é um apagamento de luta por direitos, né? Eu lembro de amigos gays que não podiam andar na rua de mão dada, né? E eu lembro de estar sentada na São Francisco há uns 3, 4 anos atrás, assim, e de ver um menino negro com um Black Power, e talvez ele se entenda de gênero fluido, não sei, mas ele estava com uma saia e um brincão, e ele estava andando de mão dada com outro menino que também estava com uma roupa super extravagante. Então, em alguma medida, a gente estourou a porta de alguns armários, né? A gente conseguiu botar muita coisa para fora e a arte mostrou isso, a arte retratou isso, né? E teve mais espaço.
Né? Quantos editais passaram a valorizar a presença de uma pessoa trans naquele grupo, a presença de pessoas negras naquele grupo para dar mais pontos para aquele, né, para aquele projeto ou não e tal. Mas isso criou uma relação, porque a gente estava dentro do armário porque não, né, porque o mundo é esse mundo de pessoas brancas, esse mundo heteronormativo, cisnormativo, né? Então, artista, classista, elitista, então a gente estourou a porta do armário, mas a gente tem vivido uma reação aí, né? E uma tentativa de botar a gente para dentro do armário à força de novo e dizer não, artista não vai ocupar a rua, não vai ter uma artista trans fazendo um papel de Jesus Cristo, né? Crucificado na cruz. Então, ao mesmo tempo que a gente tem avanço, a gente recebe uma onda de reação mesmo, assim, né? Então, a gente vivendo um momento bem importante de ver essas duas coisas convivendo, movimentos sociais que se fortaleceram nas suas pautas de identidade e na ocupação dos espaços, e a arte que, né, acompanhando tudo isso, mas a gente também vive pessoas que são contrárias a isso e que ganharam força e estão enfrentando isso também, né? Então a gente está vivendo um momento muito forte da nossa história dessas duas coisas se enfrentando, né? E bom, para somar tudo isso, a gente ainda teve uma pandemia que botou a gente em casa para pensar, para quem pode ficar em casa, né? Sim. E aí, assim, a gente está encaminhando para o final. Quem tiver alguma questão para Ana, manda aqui nos comentários. Esse é o momento para a gente aproveitar essa mulher maravilhosa que está aqui com a gente hoje, comemorando em grande estilo o Dia dos Direitos Humanos. Ana, estou me sentindo assim, muito honrada de ter sido convidada também para fazer esse bate-papo com você. Acho que, como falaram ali, são temas muito importantes, assim, a gente precisa falar sobre isso e relembrar isso, né? Porque às vezes está dentro da gente e a gente esquece da importância de falar sobre isso, né? E aí, vamos ver se alguém ainda vai colocar alguma questão, mas eu já vou jogar a questão babado do nosso programa, que é: toda arte é política? Cara, eu adorei esse nome, porque para mim tudo é político. Para mim, a roupa que eu visto, o cabelo que eu corto, os nossos corpos, tudo é político. O jeito que a gente fala e pronunciar-se ou não pronunciar-se sobre algo também é político, né? Então, a arte, ela pode... Para mim, o que me encanta na arte, eu no Festival de Teatro de Curitiba só assisto peça que fale sobre questões sociais, porque eu sou essa pessoa chata que gosta disso, que gosta de política. Então, existem peças que tratam diretamente disso, que falam, né, da violência contra a população negra, LGBT, mulheres e tal. Mas tem peças que não falam sobre isso. Tem peças que vão contar uma história lá da Roma Antiga, sem nenhuma reinterpretação e relação com os tempos de hoje, por exemplo. Essa peça também é política, né? Essa peça também ela também chancela aquilo que ela está retratando, né? Então, eu lembro de trabalhar no Ministério Público um tempo, e aí a gente enviou um ofício para reclamar de uma capa de uma revista grande em que mostrava uma pessoa usuária de planos de saúde e uma pessoa negra como usuária de plano do SUS. Pensaram, não, mas é que a maioria das pessoas que acessam o SUS são negras. Aí, então a gente só está retratando a realidade. Retratar a realidade também é uma forma de manutenção da realidade. Então, né, as emissoras de televisão, ao trazerem novelas em que as mulheres negras são sempre empregadas, as mulheres brancas são sempre ricas, elas são donas de casa, ou, enfim,
responsáveis pelo lar e o marido ganha dinheiro, bota dinheiro em casa, isso é político também. Isso é uma forma de manutenção das coisas como estão. Então, para mim, qualquer arte é política. Que ela seja declaradamente política ou não, ela é política. E essa coisa que eu já vi muito artista em Curitiba falar, eu não mexo com política. Que ótimo, porque você larga na mão de quem gosta de mexer, só que quem gosta é quem controla já. E aí você vai continuar não tendo espaço para opinar. Então, a política é ocupada por quem gosta, e quando a gente não entende que nós somos seres políticos, que temos espaço para trabalhar essas questões e que devemos estar sempre trabalhando essas questões, a gente deixa espaço para quem pensa contrário a gente, né? E toda vez que a gente se cala e não se pronuncia, a gente sim, politicamente se posiciona pela manutenção das coisas como estão. Toda vez que você toda vez que você cria uma produção cultural que mantém as coisas como estão e não questiona um partido, você está tomando um partido de manutenção das coisas como estão e não criando uma mudança estrutural almejada. Então, toda arte é política e, na minha opinião, eu falo isso nas palcos, e para mim eu só quero fazer se for para fazer um enfrentamento político. O Sair do Armário e Me Dei Bem vai para a rua para fazer carnaval, mas vai para a rua para fazer carnaval para pessoas LGBT terem um espaço seguro, né? Tanto que antes a gente saía na sexta-noite e aí a gente via que as pessoas eram alvo de violência depois que o bloco terminava, então a gente passou para sábado à tarde, porque daí era um espaço mais seguro, né? Então, para mim, toda arte deve ser de enfrentamento, mas se você não concorda com isso e você quer que a sua arte não traga nenhuma expressão relacionada a isso, saiba que você está colaborando para a manutenção das coisas como elas estão, né? E aí, óbvio que eu não posso cobrar de uma pessoa que já vive de uma situação de vulnerabilidade a fazer esse enfrentamento o tempo todo, porque afinal de contas os boletos vêm independente disso, e às vezes a gente precisa se submeter a espaços que não são sobre isso, mas a gente tem outros espaços possíveis e outros momentos possíveis, né? Que seja na mesa de casa para falar sobre alguma coisa, né? Então, enfim, reformulando o que eu disse, eu entendo quem não tem como transformar a sua arte em política o tempo todo, porque também precisa sobreviver, né? Mas se você tem esse espaço para fazer isso, faça, porque você vai estar colaborando sim de alguma forma para uma reflexão e para uma mudança estrutural. Ai, Ana, que delícia te ouvir! Já deixo aqui, ó, o meu pedido, Lu Wolf, que eu sei que você está aí. Chame Ana para mais eventos do SATED, que a gente precisa escutar essa mulher mais vezes, sobre muito mais coisas. Estou com várias questões que eu vou guardar já na gaveta para a próxima. Ana, um prazerzaço te receber aqui. Fico muito feliz, assim, do SATED, na verdade, essa nova gestão ter aberto espaços para a gente conversar, para a gente trocar, para a gente se ouvir, né? Ouvir mulheres que estão aí, ó, eu jamais saberia que você é tão potente e trabalha aí dentro de uma sala fechada no estado. Então, que bom que a gente tem essa oportunidade de te ouvir, de aprender, de rever nossos conceitos também, porque acho que é muito importante a gente estar sempre nesse movimento de repensar, né? Porque a gente cansa também, né? Chega um Sim. momento que a gente cansa, vai baixando a guarda, e é muito importante, assim, ouvir quem pensa sobre isso, quem fala sobre isso 24 horas, porque dá energia para a gente continuar também. Com Ai, certeza. que massa, assim, ter você. Agradeço muito, Lu, que organizou tudo isso, que foi atrás de você também, para a gente conseguir colocar isso em prática. O Esturílio, que está aí ouvindo a gente, que é presidente aqui do SATED. E vida longa, assim. Espero que a gente se cruze muito mais.
pelas ruas, pelas lives, por onde for possível. Muito obrigada, Ana. Você quer falar alguma coisa pra gente? Eu queria dizer, Ana, que adorei também, achei que nosso papo super fluiu, achei muito massa essa oportunidade. Queria agradecer o Bruno Lopes, que foi quem me indicou aí, agradecer a Lu Storilho pelos contatos, pela possibilidade, parabenizar o SATED, né, por essa pegada do Toda Arte é Política, de trabalhar essas temáticas, de trabalhar direitos humanos e arte, que eu acho que nesse momento, tudo que a gente puder amarrar com direitos humanos para fazer o enfrentamento das coisas é extremamente importante. E agradecer pela tua condução, que foi ótima, foi uma delícia. Obrigada pela possibilidade, gente. E que a gente possa, sim, cada vez estar mais juntos e que eu consiga ter cada vez mais garra também para seguir esse caminho da arte que me faz tão bem também. Sim, já tá seguindo, tá? Você fica nessa de, ai, tô começando, tô engatinhando, tá todo mundo engatinhando junto. Então, seja muito Obrigada. bem-vindo enquanto artista que você é também. Muito Obrigada. obrigada. E obrigada, Foi um gente, por ter prazer. acompanhado a nossa live. Sigam aí o Instagram do Saped, que sempre tem novidades, sempre tem muita informação também. Então, muito obrigada. Valeu. Beijo. Tchau. Tchau. Eu não sei se ligar a live. Ai, meu Deus, que me ajuda.